Olha, a nossa convidada, Renata Borja, foi super pontual, já está aí conosco a Renata, olha só. Já vou colocar a Renata aqui conosco. Muito bem, Renata, já aceitei a sua solicitação. Estamos juntos aí. Gláucia, que também é psicóloga, saudade de você. Gláucia está aí nos assistindo. Oi, Renata, tudo bem? Ei, Jomar, tudo bem? Boa noite, gente. Prazer estar aqui Boa com noite. É um prazer enorme, Renata. Eu queria, claro, começar te agradecendo, né? Agradecendo por ter aceito o nosso convite aqui e estarmos juntos aqui agora, né? Nos falamos aí bastante nos últimos dias, no evento. mas agora que eu estou te conhecendo aqui quase pessoalmente, né? É Muito isso aí, bem. Jomar. Muito bom. Beleza. Olha só, queria dar as boas-vindas, né, pro pessoal que está chegando aqui. Eu estava dizendo logo que você estava entrando, que a Gláucia, que é uma aluna nossa muito querida, que também é sua colega psicóloga, está aqui nos assistindo. Estou com saudade dela. Espero que você logo esteja de volta aí nas aulas conosco, Gláucia. E vamos juntos aqui, Renata. Eu queria começar, né, introduzindo a nossa conversa aqui do início, para contextualizar aí para o pessoal. Vamos lá. Primeiro vamos voltar um pouquinho, né? A gente fez aí no ano passado quase 80 lives aí, fazíamos 2, 3 lives por semana, né? Aliás, foi um excesso de lives, né? De todas as partes. Outro dia, semana passada, eu fiz uma live com o Carlinhos de Jesus, a gente ainda brincou que, né? Falando assim que um dos memes mais engraçados que eu vi nos últimos tempos era isso, assim, a pessoa falando que o que ela mais temia no lockdown, num novo lockdown, era a volta das lives, né? Que eu achei maravilhoso isso. Mas, enfim, então apesar do excesso, né? A gente sabe o quanto esse momento de bate-papo, esse momento de leveza aqui, de informação para as pessoas é importante. E como, né, no final do ano, a partir de novembro, assim, a gente interrompeu com as lives e muita gente veio me pedir, falar, não, Jomar, vamos lá, vamos voltar. Aquilo lá era tão gostoso, era importante para mim ter aquele momento ali durante o dia para poder, né, escutar um assunto interessante e tudo mais. E eu estava dizendo semana passada para o Carlinhos também, quer dizer, o quanto para a gente, né, e eu já estou falando isso introduzindo o nosso assunto, né, o quanto para mim, por exemplo, também é super importante isso, nesse momento que a gente está vivendo, ter essa hora aqui durante o dia, né, para conversar com alguém, para bater um papo sobre, para aprender um pouco mais, né, e para também ter esse momento de leveza, já introduzindo, assim, contextualizando o nosso bate-papo. Então, queria te agradecer também por isso, por me proporcionar, né, esse momento aqui de bate-papo, de conversa, por me trazer, com certeza, mais conhecimento aí para mim e para os nossos seguidores aí, para os nossos alunos, enfim, todo mundo que está aí conosco. A Renata, então, assim, só terminando de contextualizar, a Renata Borja, há poucos dias, né, acho que há umas 2 semanas ou menos, talvez, ela participou de uma reportagem feita aí pelo jornal Estado de Minas. Quem é de outras cidades aí, né? O jornal Estado de Minas é um dos mais importantes aqui de Belo Horizonte. E foi uma reportagem muito legal, que me chamou muito a atenção. Aliás, o Fábio, que trabalha conosco, que entrou aqui agora, que é nosso braço direito e amigo querido, ele que me mandou o link, falou, Jomar, olha só essa reportagem, que legal, vamos enviar isso para os nossos alunos, né, para as pessoas, porque eles precisam tomar conhecimento disso. E aí me chamou muito a atenção assim, os pontos de vista da Renata, a forma como ela, enfim, colocava as necessidades, né, para desse momento, que vão muito além da máscara e do álcool gel, né? E eu achei isso maravilhoso, então fiz questão de fazer contato com ela, convidei para essa live e aí tivemos, né, essa alegria dela ter aceitado e estar aqui conosco. Então essa é a Renata Borja, psicóloga, e agora eu passo a palavra para ela se apresentar, falar um pouquinho quem é a Renata para a gente. Isomar, olha, para mim é um prazer enorme estar aqui. Eu adoro isso também. Assim como você, eu também sou dessas. No ano passado nós fizemos mais de 40 lives lá na clínica também, né? E eu logo que começou o lockdown, na semana seguinte, eu fiz a primeira live. Porque Muito na hora bem. que começou, eu falei, olha, a gente vai ter que dar amparo.
Porque agora, se a gente não der amparo, agora nesse momento a situação está grave. E se a gente não der esse amparo... E aí, quando foi agora, eu, igual você também, a mesma coisa, eu recomecei minhas lives tem 2 semanas com um economista para a gente falar de economia comportamental, que era uma coisa diferente. Eu gosto também da turma diferente, para falar de outros assuntos que relacionados à psicologia também. Eu acho que esse momento é muito importante. Assim, para mim é um prazer enorme, até porque eu já falei com você que eu já fui bailarina, né? Então, para mim é uma delícia, tá? Muito bem. Começa falando pra gente, então, já, em vez de chegar no seu currículo aí da área da psicologia, começa contando pra gente qual que é o seu currículo de dança. Vamos lá. Pois é, você sabe que eu, com 4 anos de idade, eu fui fazer balé porque eu tinha um pezinho torto para dentro. Eu tinha um pezinho para dentro, aí me puseram para fazer balé, para pôr o pezinho do jeito, né? E eu fiz até os 2 anos. Então, eu fui bailarina, dancei lá no Centro Mineiro de Danças Clássicas, que é antigo, né? Nem existe mais. Com a querida Maria Clara Salles, né? Foi minha, eu estava contando para a Renata aí que Maria Clara Salles foi minha coleguinha de turma. Nós fizemos juntos a primeira turma do curso de Pedagogia do Movimento para o Ensino de Dança, lá na UFMG. Né? Curso promovido aí pelo genial Arnaldo Alvarenga, então tenho saudade desse momento que a gente foi coleguinha de turma aí, Maria Clara, muito querida. E aí eu dancei lá até os 22 anos de idade, então assim, acho que a dança faz parte da minha vida, eu adoro. Se tem uma coisa que eu fiz muito essa pandemia, foi isso. A gente põe aqui, às vezes, música final de semana e fica ali. Eu, às vezes, vou para a varanda, não estou nem aí, os outros estão me vendo, e aí? Aliás, uma coisa que eu achei... É uma das várias coisas que me chamou a atenção na reportagem, né, do Estado de Minas, é a Renata contando. Então, me explica melhor aí, que eu fiquei muito curioso e achei isso maravilhoso. Ela contando, né, que ela dando um exemplo assim, que no final de semana anterior, ela dançou até 5 horas da manhã com o filho caçula dela, tomando um vinho, batendo papo e dançando música dos anos 80, é isso mesmo? Eu achei isso sensacional. E ela dizia como que isso, esse momento de movimento, de dança, é importante para a nossa saúde física e mental, né? Eu achei isso sensacional, achei isso delicioso. Conta pra gente. A minha turma aqui em casa é muito engraçado, mas eles gostam dos anos 80, das músicas dos anos 80. E, eventualmente, a gente põe. E aí, a gente, às vezes, fica lá na televisão. Vamos pôr essa agora. E vamos pôr. Ah, como é que dançava? Dançava era assim. E aí, a gente fica. E eu acho isso uma delícia. Então, para nós, eu acho assim, que a gente pode ter um contato com a família que seja um contato legal e gostoso, e aproveitar esse momento, porque é um momento que nós estamos fechados. Mas estar fechado não significa que nós tenhamos que estar fora do convívio, e fora do convívio social, e fora, fora das atividades normais. Aliás, eu tenho falado muito isso, sabe, Jomar? O que tem me preocupado muito? O que me preocupa muito nessa pandemia é porque, principalmente, as pessoas só falam em lavar a mão, máscara e distanciamento, mas elas não falam em outras estratégias. E essas estratégias, eu não estou dizendo que essas estratégias não são necessárias, não são. São importantes, sim, mas essas estratégias, elas são importantes para você evitar o contágio, para que você evite o contágio, mas ela ela diminui o seu risco, as suas chances de contágio, mas ela não tira de você a possibilidade de você pegar ou não, porque pode ser que você, mesmo com todos esses cuidados, com tudo isso acontecendo, você se contamine. E aí o que acontece? As pessoas esquecem de uma coisa que eu falo que é essencial, é cuidar delas mesmas. Então, sim, elas assim... falou, você ficou em casa, as pessoas se trancaram, esqueceu de atividade física. Eu falo para os pacientes, gente, não pode esquecer de atividade física, não. Agora é que ela é mais importante. Sim. Agora ela não é só uma possibilidade, não. Agora ela é uma necessidade. E aí você tem várias formas de fazer isso. Então, pode ser dançando? Pode. Subir e descer a escada também pode. Pode ser caminhada? Pode. Pode ser 1 milhão de formas, mas a gente tem que ter atividade física. Isso não é opcional agora.
As pessoas acham, estou dentro de casa, não há nada que eu possa fazer. Como não? Exatamente. Nós temos muita coisa que nós podemos fazer em casa. Então, E ó, vamos fazer. é maravilhoso escutar isso, porque, né, eu venho batendo nessa tecla, desde que tudo começou, há um ano atrás, eu venho batendo nessa tecla, a nossa equipe da Mimulus, e às vezes pode parecer para as pessoas aí que o Jomar está falando isso porque ele é professor de dança, ele quer vender as aulas dele. Não, inclusive nós da Mimulus, né, a nossa maior preocupação nesse momento, né, nem é a financeira, porque se fosse essa preocupação aí estávamos perdidos, infelizmente. Mas enfim, é o quê? É justamente contribuir para as pessoas. Ontem, por exemplo, foi muito legal, assim, ao terminar de dar uma aula online, e aí a gente fica, ela está até aí nos assistindo, eu não vou identificá-las, né? Às vezes ela não quer, mas ela terminou a aula, eu terminei de dar essa aula, ela me mandou uma mensagem, e isso nos gratifica muito mais do que a questão financeira, né? É isso que nos motiva mais. Ela me mandou uma mensagem falando assim, olha, muito obrigado pela aula de hoje, né? A aula de hoje foi terapêutica para mim, eu estou com um casal de amigos, né, na UTI com Covid. Então, assim, como que foi importante para mim fazer essa aula dançar hoje, né? Então, assim, é isso que a gente tem batido na tecla. Às vezes as pessoas falam assim, não, mas é porque ele quer convencer as pessoas de que, né, a aula online é importante. Não, é importante porque é a forma que às vezes as pessoas têm para se movimentar, para ter uma hora que seja ali de leveza, escutando uma música gostosa e tudo mais. Né? Então, assim, ela está até falando aí, pode identificar, é a Lu, querida, a esposa do Sávio, nossos alunos queridos aí. Então, assim, é constante isso, infelizmente, né? Esse feedback que a gente recebe, assim, da gratidão das pessoas por a gente proporcionar esse momento de leveza. Então é muito legal de escutar falando isso, né, dessa necessidade das pessoas se movimentarem. Ok, não gosta de dançar? Vamos lá, vai fazer outra coisa. Na sua reportagem, por exemplo, você fala assim, não sabe dançar, não quer dançar? Pula, né? Mas movimenta. Então isso é maravilhoso. E sabe o que acontece? Eu vou te colocar uma coisa que pouca gente sabe. Que a questão é o seguinte, a gente tem que entender que nós estamos vivendo um momento estressante. Momento estressante, nós não temos como dizer assim, esse momento não vai ser estressante para mim. Ele é estressante para a grande maioria das pessoas. Pouquíssima gente não está vendo isso com estresse. E é natural. E eu vou explicar porque isso não é ruim. E isso até é positivo, dependendo da forma como a gente vai utilizar. Então, a questão é, nós temos ansiedade quando a gente faz uma avaliação de risco-ameaça. E nós temos uma avaliação de risco-ameaça real. Não é mentirosa, ela é real. Sim. A avaliação está aí. Nós temos um vírus invisível que você não identifica, você não sabe como ele é, você não sabe de onde ele vem, você não sabe quem está trazendo ele, você não sabe quem está portando ele. Você mesmo pode estar portando e não está sabendo, e está chegando. Exatamente. Então, nós não temos como ter o controle total. Nós temos como criar estratégias preventivas. Lavagem de mãos é uma estratégia preventiva? A máscara é. O distanciamento social, o distanciamento na hora que você está em contato com as pessoas, 1,5 metro de distância, que é o que todo mundo está dizendo, isso é importante? É claro que é. Só que isso, se você, por exemplo, se contamina com o vírus, o que acontece com você, com a sua ansiedade? Ela vai pro topo. Ela vai pro topo, porque exatamente. A partir daquele momento você não tem mais nada. Então, o que acontece? As pessoas precisam entender que essas estratégias preventivas, elas são algumas estratégias preventivas, mas nós temos outras estratégias preventivas, que essas outras estratégias preventivas aí são prevenção real caso você se contamine. E que é diferente. Então, o que é a prevenção real no caso você se contamine? Atividade física. Por que a atividade física é uma prevenção real? Porque a atividade física, ela propicia endorfina. Endorfina é um regulador de humor extremamente necessário. E nós precisamos desse regulador para a gente ficar bem. E é exatamente essa regulação hormonal que a gente precisa fazer que ela ajusta a ansiedade e deixa a ansiedade positiva para nós. E essa ansiedade positiva, ela faz um benefício para o nosso corpo.
Então, a ansiedade de todo, a gente aprendeu a achar que a ansiedade ela é negativa. Mentira! A ansiedade se torna negativa quando você entende a ansiedade negativa. E não somente quando você entende a ansiedade negativa, mas quando você olha para aquilo ali e não vê recursos para enfrentar a situação. Então, quando você entende a ansiedade negativa e não vê recurso de enfrentamento para a situação, aí você pira. E aí é perigoso. Aí é como sim, o medo, né? O medo, o mínimo de medo, né? Ele é importante para nos preservar, ele é positivo, né? é autopreservação, ele é necessário. Sim. Então você vai criar. Se a gente tem medo de alguma coisa acontecer, então se eu tenho medo de pegar o Covid, por exemplo, eu vou me prevenir com aquelas estratégias iniciais que nós já sabemos, todo mundo já sabe, mas eu posso me prevenir de outro jeito. Como? Atividade física, tomar sol. Inclusive para aumentar a imunidade, né? Inclusive para aumentar a imunidade, né? Exatamente. Tomar sol, uma coisa simples. Abre a janela, toma 15 minutos de sol por dia, gente. Né? Tomar sol, ou fazer complementação vitamínica através de um médico seu de confiança, que aí ele vai te passar as vitaminas necessárias. Mas tomar sol vai te propiciar a vitamina D, que é uma proteção imunológica, e você precisa dela. Agora a gente vai precisar da vitamina D, mas a gente vai precisar da vitamina C e de outras vitaminas. Então, uma alimentação de qualidade, uma alimentação boa, com alimento de verdade. Não serve aquele trem comprado no supermercado. Quanto menos açúcar, melhor. Quanto menos gordura, menor. Quanto menos carboidrato, melhor. Então, assim, isso tudo é prevenção. E aí, por que isso é prevenção? Né? A gente acha estranho, né? Porque a gente fala assim, quando você tem uma ansiedade, você manda para o seu organismo vários hormônios, adrenalina, noradrenalina, cortisol. O cortisol é extremamente importante, sabe para quê? Para desinflamar os nossos órgãos. Olha que legal. Sim. Só que sabia que quando você pensa que a ansiedade é ruim para você e que você não dá conta do estresse, que aquele estresse vai fazer mal para você, o seu cortisol, ao invés de fazer bem para você, ele passa a fazer mal? Isso é muito interessante, né? Né? Então já tem várias pesquisas já mostrando isso, que quando você começa a entender o estresse como negativo, ele se torna negativo. E não só isso, a questão com relação ao cortisol, um estresse excessivo com excesso de cortisol faz o seu corpo não identificar o cortisol como uma coisa positiva, e aí sabe o que acontece? Inflama o seu corpo, ao invés dele desinflamar, o seu corpo inflama. Então, olha, nós estamos numa doença que ela é inflamatória. Então, olha como que nós precisamos da atividade física. Por que a gente precisa da atividade física? Porque se eu uso atividade física, se eu ficar doente, por acaso, com todas as prevenções, com todas as precauções e tudo mais, eu vou estar dizendo assim para mim, peraí, olha, meu organismo está preparado para me ajudar, minha ansiedade aqui vai me ajudar agora, eu vou usar a minha ansiedade a meu favor, eu vou usar o meu cortisol a meu favor, e isso o meu organismo entende internamente, e ele reage. E ele contribui. Então, e se eu faço isso com leveza? E se eu uso atividade física com leveza? E se eu uso isso como uma forma de interação? Nós estamos gerando outros hormônios. Então, quando você dança com a pessoa dentro da sua casa, você está fazendo liberação de outros hormônios ali. Então, que também são reguladores de humor e são hormônios de prazer e que vão fazer bem a você depois. E esses hormônios são super importantes depois para desinflamar o seu corpo e para proteger você. Então, nós precisamos disso. E as pessoas têm que entender que elas precisam disso e que dá para escolher. Isso é escolha. Eu posso escolher hoje ser cuidadoso comigo. Quando eu escolho ser cuidadoso comigo, eu mudo toda a minha realidade e eu gero conexão. Quando eu danço com alguém da minha família e eu faço alguma coisa que eu estou produzindo serotonina, que é um outro hormônio regulador de humor. Então, olha só o tanto de coisa que nós vamos fazer se a gente começa a utilizar a nossa
o nosso corpo, por exemplo, mas também para se conectar. Olha que lindo que é isso é maravilhoso. Sim, e quando você fala de cuidar de si próprio, né, me lembra muito, há muitos anos atrás, lendo um livro sobre educação financeira, uma coisa que me chamou atenção ali naquele momento, isso há décadas atrás, e que é exatamente isso, né? Ele dizia assim, falou, pague a si próprio primeiro, ou seja, você recebeu o seu salário, já separa o seu, depois você paga as contas. E que normalmente as pessoas fazem o contrário, né? Paga as contas todas, o que sobrar, se sobrar, eu guardo para mim. E é um raciocínio que muitas vezes as pessoas fazem errado, né? No cuidado. Né? As pessoas fazem tudo primeiro, as obrigações de trabalho, cuidam dos outros, etc, etc. E aí, poxa, não sobrou tempo para mim, né? Para eu poder cuidar bem dos outros, eu preciso primeiro, né, estar bem comigo mesmo. Então eu preciso primeiro tirar um momento ali para mim, cuidar de mim mesmo, né, ter uma imunidade alta, estar bem para eu poder cuidar bem dos outros, né? Então isso é maravilhoso. E outra coisa assim, quando você fala do prazer, quando você fala da atividade física, é algo que eu acho importante a gente reforçar, né? Que a dança, ela talvez seja a melhor atividade física no sentido de associar, né, a atividade física ao prazer. Né, porque tá tudo junto ali. Então, assim, sem querer puxar a sardinha para o nosso lado, né? Mas dancem, pessoas, dancem. Não é não? Eu vou te ser sincera, se for puxar para o seu lado, então eu puxo também, porque é a minha preferida. Que bom, é a minha que bom. preferida, então eu puxo também, porque eu dançar, se falar comigo, vão dançar, meu filho, são horas que eu fico. Numa boa, agora falou outra atividade, eu acho que eu não tenho esse ânimo para ficar ao mesmo tempo. A dança, ela me atraiu, né, quando eu comecei a dançar há muito tempo atrás, em grande parte por isso. Quer dizer, eu nunca gostei de ir para uma academia e tudo mais. Sempre busquei uma atividade física que me trouxesse prazer. Né? E a dança tem uma coisa que você cita na reportagem, eu não sei se foi no artigo maravilhoso, que aliás a Renata me encaminhou, né, falando sobre esses assuntos também, da importância da dança por proporcionar para as pessoas um momento de estar presente, né? De se concentrar e estar presente ali realmente, porque a pessoa ela só consegue fazer uma aula de dança, né, executar ali uma sequência de movimentos se ela estiver realmente atenta, concentrada ali. Então a Renata fala da importância de um hobby também para isso, né? Então fala um pouquinho para a gente disso, assim, e a dança ela traz muitos outros benefícios para as pessoas, independente desse momento, muito por isso, porque ela tem que estar muito atenta à música, ao passo, ao espaço, ao ritmo, ao outro, né? No caso de uma dança de salão que ela está dançando com o outro. Então ela obriga, né, a pessoa a estar realmente no aqui e agora. Né? É engraçado que as pessoas não sabem muito bem disso, mas a gente tem ouvido muito falar de mindfulness. Todo mundo sabe, hoje em dia está na moda falar em mindfulness, e mindfulness é uma meditação, é um tipo de uma meditação. Só que o que as pessoas não sabem, elas acham que mindfulness é você ficar ali parado, de olho fechado, e só fazer ali. Não, o mindfulness é um momento presente. Sim. É estar no momento presente. Quando você faz alguma coisa vivenciando o momento presente, você está, naquele momento, você está tirando da sua mente, vamos dizer, todas aquelas preocupações, todos aqueles tipos de intrusos mentais, porque os nossos pensamentos, muitas vezes, eles são intrusivos, e eles ficam ali sacaneando a gente, trazendo um monte de coisa negativa, porque eles ficam o tempo todo trazendo problemas, muitas vezes, que a gente, às vezes, tem que resolver, ou precisa lembrar, e por aí vai. Só que quando você está fazendo uma coisa no seu momento presente, você não está pensando em problema. Você está pensando aquilo ali agora em executar aquela função. Isso é maravilhoso, porque isso promove atenção, isso promove concentração, isso promove bem-estar, isso vai promover uma série de coisas positivas e, quimicamente, o seu cérebro também vai responder. Algumas áreas do cérebro ali, naquele momento em que você está vivenciando o tempo presente, que vão ser acionadas, são áreas do cérebro que vão propiciar para você uma experiência mais plena. Então, maravilha. É muito bacana isso, assim, é a atenção plena que a gente chama, né? O mindfulness é a atenção plena.
Sim. Então, quando você... A dança pode ser, nem sempre todo mundo que está dançando está ali Uhum. fazendo atenção plena, mas ela Sim. pode ser utilizada Sim. como uma forma de atenção plena. Então, isso tem que ficar claro, assim. Não é a Sim. mesma Sim. coisa, mas é isso. E eu acho, assim, realmente, a gente hoje, a gente tem muito pouco... Você falou uma coisa que eu gostei, que a gente tem que cuidar da gente em primeiro lugar. Eu costumo dizer que está na Bíblia isso, né? Que é amar o próximo como você ama a si mesmo. Ou seja, você ama você Uhum. primeiro. Depois você ama Aham. o outro. Porque não dá para Aham. você amar o outro se você não se amar. Não tem Sim. jeito, Sim. não tem jeito. Então Exatamente. você tem que cuidar. E muito Não é uma interessante. atitude egoísta, né? Isso não Não é é, uma atitude egoísta, né? É como no não é. avião, quer dizer, coloque primeiro a máscara em você para você ter condições de ajudar os outros, né? Exatamente, exatamente. Eu uso muito essa Uhum. simbologia lá dentro do consultório com os meus pacientes. Sim, Se eu quero cuidar bem do outro, eu tenho que, em primeiro lugar, olhar para mim para depois eu dar conta do outro. Então, assim, aham, e fazer esse ajuste, né? E uma coisa que você falou e que eu acho que é importante é isso, assim, as pessoas deixam as coisas importantes delas para depois. Eu criei uma agenda que se chama Cog Planner, é uma agenda cognitiva, porque eu sou terapeuta cognitivo comportamental. E o Cog Planner é uma agenda que ela trabalha organização, planejamento, mudança de pensamento, gestão emocional, mudança de comportamento. Eu ensino para as pessoas como que eu posso usar cada emoção ao meu favor, cada uma delas. Cada legal. emoção. A ansiedade é legal, então vamos usar? A tristeza também é legal, eu preciso dela. Aquele filme Divertidamente, quem não viu, veja. Ele Sim, é mostra isso. sensacional. É. E lá nessa agenda tem uma parte que é o diário terapêutico, que é um diário que a pessoa vai fazer todo dia para uma mudança de hábito e um pensamento mais otimista perante a vida. E Uhum. nessa parte tem lá o meu compromisso comigo. Sabe o que é o meu compromisso comigo? É aquela coisa que eu tô com dificuldade de fazer. E às vezes é engraçado que nessa minha agenda tem lá atividade física, hobby, lazer, espiritualidade, tempo em família, porque as pessoas esquecem disso e põem só na agenda aquelas obrigações profissionais, a grande maioria das vezes. E Sim, elas esquecem sim, dessas outras coisas que são sensacionais e essenciais para o bem-estar. Eu não posso falar em bem-estar sem falar do resto. Não tem sim. jeito. Não tem Aham. jeito. Então, aí, o que eu falo? Aquele paciente que tem uma dificuldade, ou aquela pessoa, porque essa agenda pode ser comprada por qualquer pessoa e pode ser um paciente nosso ou não. Até a gente vai fazer o lançamento dela agora. Eu fiz ela online no ano passado com 50 aulas, agora a gente vai fazer ela com 25 aulas, mais curtinha, bacaninha. O povo está Como é adorando. que é? Para as pessoas que quiserem fazer contato com você, que quiserem adquirir a agenda, como é que é? Qual que é como que te Elas acham? podem ver, elas acham a gente no Instagram da Cognitiva CT, pode seguir a gente lá. E tem o Cognitiva site CT. nosso, Uhum. CT. E tem Uhum. o site nosso que é www.cognitivacentroditerapia.com.br. E aí elas acham lá também. Mas essa agenda, assim, o que eu ia dizer sobre isso é o seguinte: tem uma parte que é o meu compromisso comigo. Ali eu não tô pondo compromisso que eu tenho que fazer. Outra, Uhum. eu tenho o médico tal horas. Não é isso, não. O compromisso comigo é: eu não vou matar a minha aula de dança de hoje. Exatamente. Você Uhum. entendeu o que é o compromisso Uhum. comigo? O Sim. compromisso comigo é: eu vou dormir mais cedo hoje. Eu vou Uhum. acordar mais cedo. Eu vou fazer alguma coisa que vai ser boa para mim, que eu não estou fazendo. Ou eu estou adiando, ou eu estou protelando, ou eu acho Uhum. que estou deixando de fazer. E aí eu vou pôr aquilo ali na minha agenda como algo que é importante para mim. Porque Sim. autocuidado é o primeiro passo, não tem jeito, tem que ter, as pessoas têm que ter autocuidado, têm que aprender a organizar as áreas todas da vida e ver que tudo é importante. Você não pode só Sim. fazer uma coisa e deixar as outras coisas de lado. As pessoas falam assim: vou fazer mestrado. Não, vou tirar de. O que é a primeira coisa que as pessoas tiram da vida delas quando elas falam? Vou fazer mestrado, vou fazer doutorado, estou num momento de vida difícil. O que é a primeira coisa? Você vai me dizer. É outra coisa que eu tenho batido muito na tecla, né? As pessoas, por exemplo, quando estão com uma dificuldade financeira, né?
corta o quê? Ah, eu vou cortar o que é supérfluo, a dança, a atividade física. Isso não é supérfluo, isso é o essencial. Né? As pessoas não... Ainda mais nesse momento, isso é o essencial. Né? E é exatamente isso, né? Quando eu fiz o meu mestrado, eu aumentei a minha atividade física. Aí meus amigos falavam comigo, mas como que você aumentou? Você já não tem tempo. Você corre para um lado para o outro, você atende o dia inteiro, você ainda vai fazer mestrado, como é que você aumenta a atividade física? Falei, gente, se eu não fizer atividade física, eu não chego até o final. Exatamente. Então, a atividade física, o dia que eu não fazia, aquele estudo meu, que era para ser feito em 2 horas ou 3 horas, o dia que eu fazia atividade física, 2 horas ou 3 horas, eu estava, não há produtividade. O dia que eu não fazia, eu levava 6 horas, 7 horas para poder fazer aquilo que eu fiz em 2 e 3. Então, você entende que isso é essencial. É essencial, exatamente. Porque ganha tempo, não perde tempo, não. O povo acha que é perder tempo. Não é perder tempo, é ganhar tempo. Exatamente, é o contrário, né? As pessoas têm o costume de associar o lazer, né, que está ligado à atividade física, enfim, como algo menor, como algo supérfluo, como algo que pode ser cortado. E não é supérfluo, né? Assim como a arte, né? Essa visão que as pessoas têm da arte, a arte está ali para me divertir. Não, a arte está ali, né? Nunca foi tão importante como nesse momento. A minha mãe, que está aí nos assistindo, está fazendo uma pergunta. Eu estava contando para a Renata esses dias que, na verdade, a psicologia permeia a minha vida, né? Eu não sei se a Renata se lembra, mas a minha mãe, que é a Baby, fundadora da Mimos, também psicóloga, pedagoga, a minha irmã é psicóloga, a minha primeira parceira de dança era psicóloga, a minha cunhada é psicóloga, e a minha esposa, que é fisioterapeuta, agora está estudando psicologia também. Enfim, a minha mãe, que é psicóloga, está aí perguntando, Renata, e quando a pessoa estiver deprimida, ela não sente ânimo para atuar, né, em relação a isso que você falou? Ela tem razão, a pessoa não sente ânimo, mas dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente usa uma coisa que chama ativação comportamental. O que é uma ativação comportamental? É claro que eu não estou falando com as pessoas, eu falo isso com muito cuidado, porque a gente tem que ter cuidado para as pessoas. Ah, eu vi uma psicóloga falar isso, então você tem que fazer isso porque a psicóloga está falando isso. Gente, isso só quem pode fazer é o psicólogo e o médico. Isso não é para quem é familiar de gente deprimida fazer, não. Então eu tenho que já deixar isso claro aqui para não ter problema. Porque aí depois vira e fala, não, ele é um lerdo, ele é um mole. Não é verdade. A pessoa deprimida, ela não tem ânimo e ela não tem vontade de fazer. O que a gente vai fazer com ela é mostrar para ela, fazer uma ativação comportamental é o quê? Mostrar para ela que pequenas coisas no dia a dia dela vão fazer uma mudança para ela. Então, ela vai ver o seguinte, ela fica deprimida, mas ela não fica deprimida o dia inteiro. Ela tem alguns momentos que ela tem alguns momentos de prazer ou de bem-estar. E uma coisa que eu coloco para os deprimidos é, atividade física é essencial. Aí aí eu falo assim, quanto tempo nós vamos começar a fazer atividade física? Vamos começar com uma caminhada. Quanto tempo nós vamos começar a fazer com caminhada? Aí eles falam assim, 1 hora. Eu falo, você... deprimido do jeito que você tá, você vai fazer 1 hora de caminhada? Aí eles falam, não. Eu falei, o que você acha da gente começar com 15 minutos? Aí eles falam, opa, não, 15 minutos eu dou conta. Então a gente tem que entender que a pessoa deprimida, ela tá com uma dificuldade de fazer a primeira ação. Maravilhoso. Mas ela não adianta jogar a meta lá em cima, né, e acabar frustrado por não ter atingido, né? Não tem, não, eu tô retomando minha atividade física. Eu fiz um curso uma vez com o Nuno Cobra, e o Nuno Cobra, ele fala assim, você dá conta de ficar de pendurado lá 1 segundo, oba, conseguiu 1. No dia seguinte você fala 1 e 2, você fica de pendurado 2. No outro dia você fica 3. E aí você vai crescendo, é uma crescente. Você não pode começar a fazer uma atividade física já com uma meta muito elevada. Então, se você fala, vamos fazer 1 hora de dança, não vou fazer. Vou fazer 1 hora de caminhada. Começa, igual você falou, começa com 10 minutos, começa com 15 minutos, né? Começa com uma música. Só um segundinho aqui, que ele estava curioso para vir aqui, ó. Que esse aqui é o Ben, é o meu caçula, que vai fazer 3 anos daqui a alguns dias. Eu tenho também a Nina, de 8 anos, que me acompanha, fazem umas aparições nas lives, nas minhas aulas online.
Viu? Que delícia, Jomar, parabéns. Dá tchau para todo mundo ali. Dá tchau pro pessoal. Aquela ali é a Renata, ó. Manda um beijo para ela. Tá? Mas, ó, você tá muito bonito, viu? Que Tá falando que você lindeza. tá muito bonito. Vai lá com a mamãe agora. Você quer ficar sentado aqui, quietinho? Pode ficar, então. Pode ficar. Então pode ficar, tá bom, que ótimo. Tudo bem. Nós temos mais participantes. E o Renata, então assim, essa dica que você deu, maravilhosa, a minha mãe até colocou aqui certíssimo, né? Ela colocou aqui certíssimo. E aí, tem uma coisa que eu acho que se relaciona com isso também, se eu estiver errado você me corrija, que é algo que me chamou também a atenção, que é muito legal, que tem a ver com o que eu vou falar das nossas aulas. Aliás, assim, uma coisa que eu não falei antes, isso da atenção plena, né, do estar aqui agora. Coincidentemente, a gente começa as nossas aulas de dança pelo que eu chamo de desaquecimento. Né? Então, em vez de falar de aquecimento, porque eu falo assim, que a gente não precisa, na nossa aula de dança, de aquecer muito a musculatura, não é uma atividade pesada, mas a gente precisa desaquecer, né? Eu brinco, é desaquecer a nossa mente, né? É esquecer os nossos problemas do cotidiano, é deixar tudo lá fora e estar presente com uma atenção plena aqui e agora. Então, esse momento inicial da aula, eu brinco que é um desaquecimento nesse sentido, né? Desaquecer a mente. Mas Amém. voltando ao que eu ia dizer agora, que eu acho que também pode ser uma estratégia nesse sentido, é a inversão, né? Ou seja, a pessoa que está deprimida, normalmente ela tem uma postura mais, né, cabisbaixa, ela tem expressões, né, ela não sorri. E eu vi uma coisa que você escreveu, acho que na reportagem, que você faz um exercício com os seus clientes, né, coloca um lápis na boca, se eu entendi bem, para sorrir. E Vamos isso lá. bate exatamente com o que eu penso, quer dizer, eu falo muito com os alunos, eu brinco com os alunos assim, faz cara de aluno avançado, né? Eu brinco assim, que a diferença entre o aluno iniciante e o aluno avançado não é saber mais ou menos passos, não é a técnica, o principal é a postura. Eu brinco assim, o aluno iniciante, ele tem aquela postura de perdão, e basta ele mudar a postura que já muda tudo. Adorei. Né? Vamos lá que eu vou fazer uma coisa aqui com vocês. Vamos ver se vocês vão me ver. Eu vou fazer uma coisa Vamos que lá. eu costumo fazer lá dentro do consultório com os meus pacientes. Né? Eu mando eles, em primeiro lugar, fazer exatamente isso que você está falando. Essa postura de perdão. Né? É a postura de perdão do aluno iniciante, né? Aquela coisa meio assim, ombro para baixo, cabeça para baixo, né? E eu mando eles caminharem, assim. Sim. Mas sim. eles, na hora que eles caminham, eles vão prestar atenção no campo de visão deles, como é que tá, nas percepções que eles têm, os pensamentos que passam pela cabeça deles, como eles se sentem naquele momento, o que eles têm vontade de fazer. Então, eles vão fazer essa percepção. Eles vão caminhar durante um minutinho ali e vão prestar atenção, vão fazer essa percepção. Depois eu mando eles virem ombro para trás. Sim. Né? Muda tudo. Trás, cabeça reta e caminhar. E vamos ver qual que é a percepção. Quem tá me vendo aí, quiser fazer esse teste aí agora, eu vou gostar, gente. Muito bem. Quem quiser já tentar fazer isso, eu vou gostar. Isso daqui é uma ativação comportamental. O que eu estou mostrando para essa pessoa? Eu estou mostrando para ela, quando eu faço isso, o meu corpo automaticamente ele entende, eu quero deitar, eu preciso dormir, tá pesado, tá difícil. As pessoas falam, campo de visão tá limitado, eu tô com peso, eu tô cansada, ai, me deu um sono, dá vontade de deitar ali e dormir. Na hora que faz assim, eles falam, nossa, me deu um poder, sensação de que eu sou poderosa. Então, o que acontece? É exatamente isso. Quando eu faço isso, ó. Eu não tô rindo, tô. Não, mas você já está passando uma informação positiva para o seu cérebro, né? Mas o meu cérebro, nesse momento, ele está entendendo que eu tô bem. Você sabe que tem gente que faz uma autorregulação de humor. Você já reparou? Às vezes é disfuncional, porque gera, às vezes, conflito com outras pessoas, mas você já reparou que tem gente que, às vezes, numa situação tensa, eles riem? Eles fazem isso automaticamente, inconscientemente, para quê?
para poder, naquele momento, fazer uma regulação de humor e dar conta de responder, ou de reagir, ou de fazer alguma coisa. Só que isso, às vezes, é interpretado pelo outro como sarcasmo, irônico, Sim, sim. não me entendeu, falta de empatia. E aí isso Sim. pode gerar, às vezes, conflito. Um aluno uma vez falou comigo, Renata, você explicou agora o que acontece comigo, o povo briga comigo e eu não sei por quê. Então, por que o aluno falou isso? Porque as pessoas brigavam com ela, por quê? Porque ela, na hora que ela ficava tensa, ela começava a rir de tensão. Aí ficava todo mundo tenso, porque ela tá rindo, ela tá fazendo ironia, ela tá achando graça no negócio. Aí o povo lasca, os conflitos acontecem. Sim. Só que se a gente compreende isso, e a gente Sim. compreende essa modulação, e que isso é uma modulação que a gente faz automática, mas não necessariamente, em alguns momentos essa modulação ela pode nos ajudar, mas em outros momentos ela pode nos atrapalhar, e que a gente pode modificar esse comportamento, porque se a gente aprende que a gente tem essa tendência, você fica mais quietinho na sua ali e já aprende a contornar um pouquinho. Ou sair de perto rapidamente, vai rir lá longe. Tem algumas cria algumas estratégias, né? Na hora que você tiver condição. Então, isso tudo é o quê? Ativação comportamental. Isso tudo maravilha. Que eu estou falando aqui com você. E isso pode ser modificado. Então, olha a postura. A postura do balé é sempre aquela postura, né? Eu fui bailarina, né? Então eu posso falar. Foi bailarina. Quem foi bailarina continua sendo, né? Né? Então eu foi, não é bailarina. A postura permanece. Né? Então, assim, a gente consegue. E quando eu me vejo nessa postura, eu adoro. Né? Uns tempos atrás eu voltei para o balé, dancei um tempinho. Aí eu achei que eu estava meio velha demais, porque eu estava com 38 na época, minha turminha tinha 14. Aí eu falei, não, essas meninas, eu não estou dando conta de acompanhar as meninas mais não. Aí eu falei, não, eu acho que eu vou tentar outras coisas, né? Mas eu continuo gostando. Aí depois, mais tarde, eu fui para o balé fitness. Aí o povo falava, ela tem a carinha hoje, ela faz todos os movimentos do balé. Eu falei, gente, não tem jeito de eu não fazer. Sim, tem toda uma história, né? E é uma delícia isso. E a gente se sente bem realmente, porque a postura faz você se sentir bem. E isso faz diferença. E é real. Sim. As pessoas acham que não influencia muito, né? Voltando um pouquinho, né, no que a gente estava falando antes, a questão de estratégias aí para que a pessoa deprimida, né, que às vezes não encontra energia para isso, para atividade física. Teve umas 2, 3 pessoas que perguntaram aqui, mas como manter essa constância? Como manter essa regularidade? Né? O que você diz para elas? É um pouco disso que eu falei. Lembra que eu falei que na minha agenda eu ponho lá o meu compromisso? O meu compromisso da minha agenda, ele serve para o quê? Para a pessoa poder observar o quanto aquilo é importante para ela. E ela depois aprender a validar. O que foi bom no meu dia? Porque o que acontece hoje? Hoje, por exemplo, mesmo que eu não faça uma coisa ou outra coisa num determinado dia, às vezes eu não fiz minha aula lá que eu queria, mas eu vou fazer a minha caminhada. Alguma atividade física eu vou fazer naquele dia de alguma forma, mas por que eu entendi isso e por que eu tenho essa consciência? Porque eu aprendi a perceber a diferença que eu faço quando eu faço atividade física e quando eu não faço. Porque tem dia que você está desanimado, você fala assim, não quero levantar, não quero sair da cama. E aí, se você for deixar, eu falo que são os pensamentos permissivos. Se a gente deixar os pensamentos permissivos dominarem a gente, nós estamos ferrados. Porque os pensamentos permissivos fazem a gente comer, faz a gente não sair da cama, faz a gente não fazer as coisas que são boas para a gente. Muito legal isso. Na hora que você está para baixo, o seu pensamento permissivo, ele vem para tentar te autorregular de uma forma desregulada. Para tentar te sabotar, né? Só que não é para tentar te sabotar, é para tentar te dar um alento. Mas é um alento que não é alento. E aí é uma sabotagem. Entendeu? Então é uma coisa meio doida. A cabeça vira e fala assim, eu tô muito estressado, o que eu vou fazer? Eu vou deitar e vou dormir. Eu tô muito estressado hoje, tô exaurido. Não, vou fazer uma atividade física hoje para jogar minha energia toda lá. Você vai dormir de outro jeito. Sim.
Então, Exatamente. quando você aprende a validar a importância disso, porque isso tem relação com crenças, que são os nossos Aham, pensamentos. O que eu sim. penso sobre as minhas ações vai fazer total diferença depois. Então, se eu pensar que a atividade física, por exemplo, é difícil, a minha tendência vai ser deixar para depois. Mas se eu pensar que a atividade física é difícil, mas ela é importante para mim, que o dia que eu faço eu fico melhor, eu vou ter um Uhum. pouquinho mais de ânimo de fazer. Então, Sim. eu posso modular a minha mente, os meus pensamentos, para poder serem o quê? Serem bacanas comigo e me ajudarem a cumprir os meus objetivos e minhas metas. Eu posso entender, olha, eu tenho uma tendência da mente, eu falo que é o pensamento sabotador lá, que é esse pensamento permissivo. Né? Eu tenho uma tendência a esse tipo de pensamento permissivo. No dia que eu estou cansado, falo com os pacientes, às vezes eles falam, eu tô cansado, mereço uma torta de chocolate. Eu tô cansado, mereço descansar, gente, tomar banho, Aham. não é mereço comer. Então, a gente Aham. troca os prazeres. A gente Uhum. entende, a nosso cérebro, se o seu cérebro entendeu que o que te dá prazer é comida, na hora que você estiver mal, ele vai buscar comida. Se o seu Uhum. cérebro entendeu que o que te dá prazer é dormir, na hora que você estiver mal, você vai dormir. E cada Sim. um cria a sua estratégia. Só que às vezes são estratégias negativas que vão trazendo todo um modelo disfuncional e que vai atrapalhando a gente. Então, assim, o que a gente precisa trabalhar? Né? Nesses casos, por exemplo, no caso a gente precisa trabalhar os pensamentos. Olha, não fui hoje a minha aula de balé. Não, não fui. Mas eu não falto na próxima. Aham. O que eu vou fazer hoje para poder repor a aula de balé que eu perdi? Vou fazer pelo menos uma caminhada hoje. Aí eu vou, Sim. vou andar em volta da sala enquanto eu estou assistindo televisão. Eu faço umas coisas dessa aqui em casa. Eu ligo Eu televisão, faço muito também. eu fico lá. As Eu tenho minhas, um as minhas negócio. atividades físicas muitas vezes são carregar meu filho, levantar, abaixar, né, passar de um braço para o outro. É mais Eu ou dou menos por aí. supervisão. Outro dia eu estava dando supervisão clínica para as meninas da minha equipe em Aham. vídeo chamada, caminhando. Fiz 2 horas de supervisão caminhando. Sim. Dá para associar as coisas, dá para aproveitar o tempo enquanto você está fazendo uma coisa, né? E ao mesmo tempo é o que você disse, está fazendo uma atividade física, eu posso estar sentado aqui, por exemplo, teve uma vez que eu rompi o cruzado anterior do joelho. Então eu fazia coisas como, por exemplo, agora, estar sentado aqui numa live ou numa aula e estar com um peso aqui na perna, levantando, exercitando a minha perna para fortalecer minha musculatura, para fazer minha fisioterapia enquanto eu estou fazendo aqui, né? Sem que uma coisa atrapalhe a outra, né? Exatamente. Então, as pessoas podem aprender. Muitas vezes eu falo com as pessoas, faz alguma coisa associada à outra, né? Aham. Vai levar o filho na praça e vai caminhar, vai passear no carrinho e vai dar a volta na praça com o neném no carrinho, mas vai dar a volta na praça, anda se empurrando o neném, vai Sim, subir e sim. descer a escada do condomínio. Então, Aham. assim, tem tantas coisas que eu posso fazer e eu posso associar coisas, igual eu falei, eu posso fazer uma ligação e fazer uma caminhada. As meninas, às vezes, eu falo, ó, gente, se vocês escutarem, eu gravo áudios, eu dou os retornos dos meus WhatsApp, às vezes fazendo exercício. Eu tenho um negócio chamado Air Climb, eu fico lá em cima do negócio e eu fico lá. Mando os áudios Aham. todos, que às vezes eu preciso fazer os negócios, não, sei que não vou ter tempo, mas eu falo, não, atividade física não deixa de fazer, não. Vou fazendo aquilo ali, vou liberando. Eu faço muito isso também. Eu tô achando engraçado você falar que eu tô me identificando muito. Eu também faço muito isso. Né? Eu vejo aula, eu vejo vídeo de negócio e eu tô lá fazendo meus Aham. negócios, entendeu? Eu É tô isso. fazendo. Né? Ah, Agora, é não isso. pode deixar de fazer. E isso eu vou bater na tecla. Eu acho que estou achando ótima essa live, porque eu estou adorando, porque eu posso falar. Que bom, que bom. Teve uma coisa muito legal que você disse também, né, que eu li no seu artigo, na reportagem, né, fala que eu achei maravilhoso, assim, que as pessoas às vezes dão a desculpa, né, digamos assim, entre aspas, de que, não vou dançar em casa porque eu tô com vergonha. E aí você ainda fala assim, vergonha de quem? Vergonha do filho, vergonha do irmão, do pai? Chama eles para dançar com você, né? Vamos lá, você tem que... como é que é aquela frase, aquela famosa frase? Dance como se ninguém tiver
estiver te olhando, né? E é muito do que eu repito muito para os alunos: olha, esquece, para com essa preocupação de se você está fazendo certo, se você está fazendo errado, né? Eu ainda recomendo para eles um vídeo que tem no nosso canal do YouTube, que é um vídeo da primeira vez que eu dancei na vida, porque as pessoas têm essa sensação, né, de que o professor, ele não erra, de que o professor faz tudo certo, que o professor já nasceu dançando. E nesse vídeo eu mostro para eles, falo só, olha só, né? Eu também passei pelas mesmas dificuldades que você passa, eu também morria de vergonha de dançar, né? Eu também tenho muitas dificuldades até hoje, mas vamos lá, eu tô aqui, e não preocupa com a crítica, com o que os outros estão pensando ou deixando de pensar. A dança, né, eu digo sempre assim, o mais importante não é você estar fazendo tecnicamente certo. O mais importante é você estar se sentindo bem ao fazer aquele movimento. Se você está se sentindo bem, se está gostoso, então está certo, né? E eu acho assim bacana isso, porque a gente precisa aprender a ter autocompaixão, que chama isso, né? Aí é uma coisa até que a Gláucia aqui está falando, né? Entender também que alguns retrocessos fazem parte do processo. É importante a gente... Isso é autocompaixão. Então, assim, nós estamos falando aqui... É a mesma coisa que nós estamos falando aqui. Olha, não tem problema errar, tem problema tentar... tem problema não tentar. Sim. Tem problema desistir. Tem problema desistir. Isso tem problema. Agora, sim, errar não tem problema. Pisar na bola não tem problema, porque a gente aprende com isso. O retrocesso, inclusive os altos e baixos do processo terapêutico, muitas vezes acontece. O paciente tem umas recaídas em alguns momentos, e a gente fala, olha, é normal. E a gente precisa entender que está tudo certo. E isso vai... Porque isso é uma coisa que você vai adquirindo com o tempo. E a gente precisa ter essa autocompaixão. As pessoas entendem autocompaixão muitas vezes como permissividade. Ou seja, vou ser permissivo comigo, vou ficar na cama deitado. Não. Autocompaixão não é isso. Autocompaixão é ter coragem para enfrentar uma situação que é difícil, mas entendendo que é necessária, com a sabedoria minha de saber que aquilo é importante para mim e eu vou fazer isso comigo porque eu preciso disso. E a autocompaixão é entender, olha, errei, tudo bem, eu vou fazer diferente da próxima. E como é que eu vou fazer diferente da próxima? Não é errei, nunca mais vou fazer. Sim. Isso é permissividade, isso não é autocompaixão. Autocompaixão é falar, errei, tá bom. E daí? O que eu posso fazer? Como é que eu vou aprender? O que isso vai me trazer? A gente tem que ter aprendizado. Então, eu falo assim, você pode... Uma coisa que eu costumo falar muito para as pessoas é, você pode não garantir o sucesso, você pode não garantir o resultado, mas você pode garantir o aprendizado. Maravilha. Você não pode garantir sucesso e resultado. Isso nunca. Nós não podemos. Mas o aprendizado, que eu vou tirar um aprendizado diante de uma situação difícil na minha vida, eu posso. Isso aí você tem esse poder, né? De garantir. De fazer diferente, de criar uma estratégia diferente para a minha vida. Então, eu tenho o poder de fazer uma ação bondosa comigo. E uma ação bondosa comigo, muitas vezes, é me obrigar, num primeiro momento. Eu falo, às vezes, com as pessoas que, assim... A gente não tem que entender que a gente tem que gostar de tudo que a gente faz. A gente tem que entender que, às vezes, é importante fazer algumas coisas que a gente não gosta. Então, algumas coisas que a gente não gosta, elas são necessárias. E elas são necessárias para a sua felicidade final. Então, eu só vou ser feliz lá na frente se eu me permitir hoje ter alguns desprazeres e vencer esses desprazeres. E isso faz parte da vida. Então, isso assim, é claro que é bom quando você está fazendo uma coisa que te dá prazer e que te dá alegria e tudo mais. Mas é importante também você fazer alguma coisa. Então, por exemplo, quem vai começar a dançar, aquilo pode gerar um desconforto? Claro que vai gerar. Vai gerar incômodo? Vai gerar. E é importante que gere aquilo, isso não é um problema gerar. Você vai trabalhar, às vezes, uma musculatura que não estava, né, não estava trabalhando, então você vai sentir nos primeiros dias uma dorzinha, né? Você vai tensionar, às vezes, uma musculatura por estar numa postura que você não está acostumado. Mas se você vence aquelas primeiras etapas, né, aí você vai chegar, né, vai desfrutar dos prazeres que a dança pode te proporcionar, né?
Exatamente. Então, a gente precisa entender que é um caminho, é um processo. E esse Sim, caminho é todo dia. Eu tenho que comer, eu tenho que... É igual aquela coisa do Alcoólicos Anônimos, que eles falam assim, é um dia por vez, é mais ou menos isso. sim. A gente tem que todo dia recomeçar. Todo Aham. dia eu tenho que fazer um combinado comigo de novo, de determinadas coisas que eu vou fazer. Sabe uma coisa que eu costumo falar? Eu costumo falar que eu detesto acordar cedo. E eu acordo todos os dias, 6 horas da manhã, e 7 horas eu estou atendendo. Aí o povo fala, mas se você pode marcar seu horário para o horário que você quer, por que você não vai atender 8 horas ou 9 horas? Eu falo assim, porque eu detesto ainda mais acordar tarde, porque eu gosto que o dia renda, que eu gosto quando meu dia é longo. Aham. Aí É isso, é sacrificar uma coisa em prol de outra, né? É. claro, eu falo, mas Uhum. acordar é uma coisa que eu não gosto de fazer. Aí eu já entro no banho direto para poder ver se eu já dou aquela assim. E o dia que eu Aham. tô pior, sabe o que eu faço? Banho gelado. Aham. Aí todo mundo fala, mas banho gelado, no dia que você tá pior, eu falo, gente, na hora que eu saio lá de dentro, eu falo, não, só eu mesmo vou dar conta do banho Exatamente. gelado essa hora da manhã. Não, aí eu acordo na maior Mas na hora energia. que você sai, né, o banho gelado é isso, né? Na hora que você sai com outra energia, né? Você toma um banho Outra quente, você sai com energia. preguiça, você sai com frio. Agora, quando você toma um banho gelado, é isso. Então, uma ótima analogia, assim, disso, né? É aquele sacrifício para depois você desfrutar, né? Então, é um sacrifício que às vezes a gente precisa fazer para depois a Uhum. gente ter um benefício num segundo momento. E o benefício que você vai ter aquele dia que eu tô mais destruída, nossa, na hora que eu saio do banho, eu tô outra pessoa, ninguém acredita. Muito Então, assim, legal. e isso pode ser feito, pode, a gente pode utilizar isso para nos ajudar. Então, são decisões. Então, o que que a gente Uhum. precisa entender é que as nossas decisões são feitas todo dia. E a gente Sim, pode ter uma decisão diferente. E assim, sim. essa autopercepção, esse autocuidado eu às vezes vou precisar fazer coisas ruins, desagradáveis, que eu não gosto muito, coisas que vão me incomodar, mas eu vou precisar fazer essas coisas desagradáveis que às vezes vão me incomodar porque tem um bem maior que eu quero. Aham. Então, eu tenho que ter, assim, eu acho que assim, hoje eu vejo a sociedade nossa, ela lida muito mal com a frustração. E ela lida Com muito mal com o certeza. desprazer. E as pessoas não dão Uhum. conta de lidar com o desprazer, porque elas falam, eu não tinha que estar sentindo desprazer. Não, gente, todo mundo sente. E desprazer é Aham. natural. Então a gente tem Sim. que entender como parte. E claro, se a gente puder criar estratégias que vão ser boas para nós, que vão nos Uhum. trazer bem-estar, melhor ainda. Mas a gente Aham. precisa aprender a vencer essas pequenas dificuldades, né? Excelente, excelente, Renata. Adorei, adorei muito. Viu? Eu Eu queria adorei falar. demais. Eu gostei Queria. muito da live, gente. Que Obrigada, viu, João? bom, que bom. Eu que agradeço demais. Queria dizer para as pessoas aí que as nossas lives, né, elas ficam aqui no nosso Instagram. Lembrar que tem o Instagram da escola, que é esse que a gente, pelo qual a gente faz as lives. Tem o Instagram da companhia também, onde a gente posta, né, outros conteúdos. Assim como o YouTube, essas lives também a gente posta no YouTube, amanhã, depois, fica no nosso canal do YouTube, lá da escola. Estão todas as lives lá. Então, quem quiser rever a live, quem entrou aí depois, perdeu algum pedaço, quiser recomendar para alguém, pode ser tanto pelo Instagram, já vai ficar logo depois, já fica aqui no IGTV, e também a partir de amanhã ou depois lá no nosso YouTube. Também tem o YouTube da escola e da companhia, então só para as pessoas entenderem, tá? Queria aproveitar, né, tem tanto a ver com isso que a gente está falando aqui. No ano passado, a gente chegou a fazer uns 2 ou 3 bailes online, né? E a gente estava pensando assim esses dias, falando assim, nossa, né, as pessoas, será que nesse momento as pessoas não estão com cabeça para isso e tal? E justamente isso que a gente está falando, né? De repente uma aluna mandou uma mensagem falando, gente, vamos fazer aqueles bailes outra vez, é tão gostoso, né? A gente precisa disso. Então isso nos despertou, né? Falou, opa, peraí, né? As pessoas estão cheias de tantos problemas, cheias de tanta informação aí, tanto conteúdo online, mas elas querem, elas precisam disso. Então, convidar as pessoas aí, a gente ainda não definiu a data, quem quiser sugerir, mas a gente vai voltar a fazer os nossos bailes online para isso,
para proporcionar esses momentos de leveza, de prazer para as pessoas, de encontro também, né? Que os bailes não serviam não somente para as pessoas dançarem, mas para a gente se ver ali também. Então fica aí o convite. Isso, baile online eu nunca vi falar. Eu quero que até você me explique como é que é isso desse baile online. Como é que você faz Sim. isso? Eu vou te mandar os convites. No ano passado a gente teve um DJ convidado que fez isso fez uma parceria conosco, que é um DJ maravilhoso aqui de Belo Horizonte, o DJ Cassiano. Estão colocando muita música gostosa. E a gente, eu, junto com outros professores da nossa equipe, tinha momentos ali que a gente fazia uma animação, digamos assim, ensinava, fazia algumas aulas abertas para, né, movimentar as pessoas, divertir as pessoas. E é isso, cada um na sua casa, tocando música boa. Era muito legal, porque muita gente se vestia realmente a caráter, até colocava luz especial de baile nas suas próprias casas. E a gente dançava muito, batia papo, tinha esses momentos, né? Estou falando que tinha, né? Vai ter esses momentos, né, de aula aberta, para todo mundo dançar, mesmo quem não sabe. Mas a ideia é essa, é cada um dançar do jeito que quer mesmo, é se movimentar. É igual você disse, se você não está afim de dançar, não sabe dançar, pula, né? Mas se movimente. Não Então, tem, assim, vamos pular, gente. Qual que é o problema? Ninguém precisa saber que você não sabe dançar, exatamente. não. Sacode a cabeça de quem Exatamente. tá valendo. Exatamente. Então, para quem, né, não sabe como ter acesso a essas informações aí, aqui no nosso Instagram, no nosso, pelo nosso WhatsApp, que vocês podem ter ali pela bio do nosso Instagram, vocês podem mandar um WhatsApp, mandar uma mensagem aí pelo nosso Instagram, que a gente envia para vocês a programação aí da Mimulus, né? A Mimulus Escola de Dança e também as iniciativas aí da Mimulus Companhia de Dança, que aliás está para estrear um novo espetáculo, também num formato online e tudo mais. Então fiquem atentos aí, beleza? Que legal, muito bom. Renata, tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Fica à vontade. Eu quero agradecer em primeiro lugar. Achei maravilhoso estar aqui com você, Jomar. Achei muito bom. Eu acho que é uma iniciativa super importante essa de informar as pessoas. Eu sou fã da dança mesmo, assim, eu gosto. E a atividade física é uma das coisas que eu reforço muito para os meus pacientes dentro do consultório. Eu faço e eu reforço muito a importância disso para a vida, para você ter. Quando eu faço, fico uma semana, às vezes, mais naquela coisa que eu vejo que eu não fiz, eu vejo que no final da semana eu estou desenergizada. Então, assim, isso é muito importante, assim, que a gente entenda que a gente precisa ser colaborativo com a gente precisa ser bacana, a gente precisa trazer coisas novas, né? Tem um amigo meu que está aqui, ó, não sei dançar, mas eu vou participar. Paulinho. E é lembrar também, né, Paulo Henrique, antigamente, nos bailes de antigamente, antes de ter esse boom das escolas de dança, eu estou falando de 3, 4 décadas atrás, enfim, era, de certa forma, mais gostoso, porque as pessoas não estavam nem aí para isso, ela não sabia dançar, né? Tem aluno que às vezes me pergunta hoje, assim, aluno que está começando, fala assim, eu posso ir ao baile e posso dançar daquele jeito que eu dançava antes de fazer aula, né? Pode, né? O baile é um espaço, não importa se você sabe, e aliás, o que é saber dançar, né? Enfim, a gente poderia fazer mais uma live discutindo isso, mas, enfim. Então, é para você ir, Paulo Henrique e outros mais, e dançar do jeito que você quiser, sem preocupação com técnica e tudo mais. Agora, se você quer aprender a dançar um pouquinho, aprender um pouquinho de técnica, tá aí as nossas aulas, fique à vontade para experimentar. Temos aulas online, pelo menos toda segunda, quarta e quinta a gente tem aula online, e logo, logo vamos ter na terça-feira também, vamos voltar aí aulas com o professor Gustavo na terça-feira. Olha, muito bom. Achei uma delícia estar aqui. E eu queria deixar, assim, uma dica para as pessoas. Eu acho que a gente está na hora da gente se cuidar. E é importante que a gente tenha essa visão para nós, para dentro de nós. A atividade física é uma delas, a dança é uma delas e que é extremamente importante. Mas a gente também precisa cultivar bons pensamentos.
uma energia positiva, né? Cultivar bons pensamentos não significa não ter os pensamentos negativos, porque eles vão surgir, eles surgem na nossa cabeça, mas eles podem surgir, mas a gente não precisa dar para eles aquela importância só porque eles estão lá. A gente pode olhar para um outro lado e ver o que é que pode ser feito. Então, assim, a gente precisa começar a cultivar, porque às vezes as pessoas acham assim, ai meu Deus, como é que eu vou fazer para tirar esses pensamentos negativos da minha cabeça? Não! Deixa ele ficar. Só cultiva seus pensamentos bons, pensamento negativo, pode ficar lá. Mas não precisa cultivar, né? Não rega ele não, rega o bom, rega o pensamento bom. Então, vamos regar mais os nossos pensamentos positivos. Então, vamos regar mais aquilo que faz bem para a gente, vamos regar mais as boas emoções, vamos utilizar as nossas emoções de uma forma mais positiva, vamos entender que a tristeza é boa, conecta, a ansiedade é boa, faz a gente buscar soluções para as dificuldades. A raiva ajuda a gente a se posicionar, isso é tudo. E é tudo lindo, eu acho que é lindo se a gente souber utilizar isso. Quem quiser me seguir depois, pode ir lá no meu Instagram, que é Cognitiva CT. E lá no nosso site, que é o www.cognitivacentroterapia.com.br. Né? E aí, se quiser, a gente está sempre fazendo live também. Depois eu quero uma com você, nós vamos fazer uma juntos lá. Vamos trocar, vamos lá, estou à delícia. disposição, Renata. Estou à disposição. Foi uma delícia, muito bom. Eu queria só finalizar te contando, né? Não sei se você sabe, mas tem muito a ver com isso tudo que a gente conversou, né? A Mimulus, que é o nome da nossa escola, da nossa companhia. Mimulus é uma planta, é a planta da coragem. Muitos que estão aqui já sabem, né? Mas não custa repetir. Tem tudo a ver com a nossa missão, ou seja, é de onde se extrai uma essência que é utilizada pelos florais de Bach que é utilizada para as pessoas, para torná-las mais abertas, mais sorridentes, mais sociáveis, né? Então, por isso que há 30 anos atrás, que nós já estamos completando 30 anos, já completamos 30 anos, a minha mãe, né, que eu comentei com você, que está aí nos assistindo, escolheu esse nome, né? Porque a gente acredita que a dança faz o mesmo para as pessoas, né? Que a Mimulus, a planta da coragem, faz. As tornam mais corajosas, mais abertas, mais alegres, mais sorridentes. Então, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Tem uma amiga minha que está aí, que tem um Instagram muito legal, que é falando de coisa boa, que aí é também mais uma dica aí para quem quiser ver gente falando coisa boa, porque a gente precisa disso, né? Obrigada demais, adorei estar aqui com vocês. Gente, muito obrigada pela participação. Adorei essa turma sua, o povo participativo, gostei muito. Que bom, gostam de escrever muito. Queria mandar um último beijo aqui para o Emílio, meu grande amigo lá de Curitiba, que, aliás, já fica convidado aqui para uma live. Emílio, terça que vem, 19 horas. Topa? Vamos fazer uma live juntos? Depois você me responde, viu? Aí nós vamos contar aqui por que eu estou dizendo que o Emílio é uma pessoa tão sensacional. Vamos lá. Obrigado, Renata. Um grande beijo. Obrigada, viu? gente. Beijo, tchau. Valeu, tchau.